Opa! Bom, o capítulo começa com o Prota falando com o Yurong no telefone, e ele fala que não está interessado em Fang, e que ele está investigando algo, e o Prota fala para ela que tinha medo que ela entendesse mal, e então ele está informando com antecedência, e o Yurong fala que o Prota diz que a coisa com a qual ela está preocupada nunca acontecerá, e ele fala que tem outros assuntos para cuidar, e fala para eles conversarem mais tarde. Então, de volta para o hospital, Zaozi pergunta como foi a cirurgia, e o médico diz que tudo ocorreu bem, e que a paciente só precisa se concentrar na recuperação pós-operatória, e o Prota pede para Zaozi que, por favor, que ela cuide da amiga dele nos próximos dias, e ela diz que o Prota sempre arranja tudo por conta própria, e o Prota fala que, dado o relacionamento deles, que é tão confiável quanto o nome dela, o Prota diz que eles podem confiar completamente um no outro, e então o Prota se despede e vai indo embora, e Zaozi em pensamento diz que não existe confiança completa, e que é apenas um pensamento desejado. Então no dia seguinte na capital, o Prota, enquanto olha as câmeras, escuta uma discussão, e uma pessoa diz que já se passaram 3 dias, e que o terceiro jovem mestre continua perguntando, e que se ele não obter uma resposta, ele abandonará o projeto no Oriente Médio, e voltará para causar problemas, e a segunda senhora pergunta se não é bom, e se ele não fazer, ela pergunta se o homem ali pode fazer, e ele diz que eles normalmente têm pequenas disputas que não importam, mas o terceiro jovem mestre vai aos extremos pela esposa dele, e se ele fizer uma grande cena, a reputação da família Liu será arruinada, e ele pergunta quem que se associaria a uma família Liu fraturada, e ele joga uma xícara no chão, e ela diz que realmente não sabe para onde a esposa dele foi, e que não é obra dela dessa vez, e o Prota, observando tudo, fala que achou que o fraco terceiro jovem mestre não reagiria tão forte, mas ele reagiu, e a família Wu entrou na fase final do projeto do Oriente Médio, e eles não podem entregá-lo. Então o Prota pega o celular dele e liga para a Pequena Alteza, e ele fala para ela que a enviou uma foto da terceira jovem da família Liu, e ele pergunta se ela pode criar um vídeo dela supervisionando a filmagem de um drama em Hong Kong, e o Prota fala que precisa disso, e ela pergunta se de novo, e ela fala que o Prota a diz que a levaria para divertir, mas nos últimos 3 dias ela diz que está trabalhando sem parar na pós-produção, e o Prota diz para ela terminar o que ele acabou de pedir para ela fazer, e depois ele fala que a contará sobre as coisas divertidas, e ela, irritada, diz que tudo bem, mas que não a engane, e após a ligação, o Prota pensa que se ele criar o vídeo e enviá-lo para o informante do terceiro jovem mestre no Oriente Médio, ele deve se acalmar, e o Prota fala que também terminou de analisar os dados de Fang, e o Prota diz que é surpreendentemente regular, e que a clínica abre às 9h30 da manhã e fecha às 6h30 da tarde, todos os dias, e as informações do cliente nunca são registradas eletronicamente, e todos os registros são manuscritos, e o Prota pensa que se há algo em comum, deve haver algo estranho acontecendo, e o Prota pensa que é interessante. Então, em outro lugar, o Prota em pensamento diz que, embora ele não saiba o que ela está escondendo, ele pensa que vai descobrir. Então ele, enquanto olha uns documentos, ele pensa que são apenas algumas estatísticas sobre o consumo de equipamento, medicamento e materiais, e o Prota pensa que a lista de cliente e os registros médicos detalhados não estão ali, e nessa hora o Prota nota algo, e ele pensa que tem uma porta escondida ali, e ele mexe no vaso de flor, e ele acha um cofre por trás. Então, após o Prota abrir o cofre e pegar nos documentos, uma cobra salta em direção ao Prota, e o Prota em pensamento diz não, e se pergunta se tem uma cobra ali dentro, e a cobra consegue morder o pescoço do Prota, e ele diz que é uma cobra venenosa, e ele diz que não esperava ser pego desprevenido na sarjeta, e nessa hora, Fang chega e nota o Prota ali no chão. Então ela se abaixa e pega os documentos que o Prota estava com ele na mão, e ela pergunta quem é o Prota e o que ele está fazendo com os registros do cliente dela, e o Prota em pensamento pensa que falta 15 minutos para o veneno fazer efeito, e já que ela está ali, ele pensa que vai extrair o máximo de informação que ele puder durante esse tempo, e o Prota fala que a terceira jovem da família Liu desenvolveu um tumor cerebral por excesso de exposição à radiação, e o Prota pergunta se foi obra dela, e ele diz que acabou de ler todos os relatórios dela, e ela pergunta e daí, e diz que se a terceira jovem não tivesse morrido pelas mãos dela, ela teria morrido em outro lugar, e que se a terceira jovem vai morrer de qualquer forma, ela fala que é melhor que a terceira jovem morra para ela, e se torne um degrau para o avanço dela, e o Prota pergunta até que altura ela precisa subir para lidar com o Yurong, e Fang pergunta quem é o Prota, e o Prota diz que depois que ela ganhou um favor com a segunda jovem da família Liu por muitos anos, o Prota fala que ela entrou com sucesso no círculo dos ricos, e agora a carreira dela é de algum sucesso, mas ainda há uma lacuna significativa entre ela e Yurong, e visto que ela não consegue fechar essa lacuna, o Prota pergunta se ela planeja eliminar Yurong, e ela pergunta se então, se o Prota ainda não viu aqueles materiais, e se o Prota está tentando extrair informações dela, e o Prota diz que sabe tudo sobre o passado dela, e que ela não precisa esconder nada dele. Tanto ela quanto Yurong eram igualmente bonitas, e sempre o centro das atenções no ensino fundamental
fundamental e médio, mas uma era chamada de vaca por seus peitos grandes e outra de passarela por seus peitos pequenos. E no ensino médio na universidade, Yurong gradualmente se tornou a mulher mais bonita de Donghai, enquanto ela foi esquecida pelos homens superficiais e tornou-se contraste. E ela começou a competir secretamente com Yurong, e enquanto o casamento dela foi de infelicidade, ela se encontrou com um homem que parecia ideal para os de fora. E mais tarde, Yurong matou seu marido e teve um bebê de prova e se tornou uma viúva negra no mundo dos negócios, mesmo mantendo sua castidade. E enquanto isso, ela perdeu sua virgindade e se sentia desconfortável sempre que pensava em Yurong. E logo depois, ela descobriu que estava grávida, mas com problemas não resolvidos, ela estava à beira do divórcio. E em uma noite de tempestade, ela brigou com seu marido e acabou caindo da escada e teve um aborto espontâneo. E para piorar a coisa, aquela queda a deixou permanentemente incapacitada de ser mãe, e isso alimentou o ódio dela por Yurong, e ela irracionalmente mexeu a loção de banho que deu a ela, na esperança de arruinar a pele e tirar seu título de mulher mais bonita de Donghai. Mas o plano falhou, e elas duas se tornaram inimigas, e Fang diz que tudo que o Prota disse está correto, e ela pergunta se o Prota tem certeza que quer saber o que ela está planejando fazer, e ela diz que em poucos minutos ele será um cadáver, e ela vai descobrir quem é o Prota, e mesmo que o Prota descubra algo, ela vai cobrir os rastreadores dele, e ela fala que já está na metade do caminho, e não vai deixar nada de errado acontecer. E o Prota em pensamento diz que como esperado, e que ela está tramando algo, e embora ele não tenha adivinhado direito, logo ele vai acabar descobrindo tudo, e então ele manda o sistema reiniciar. Então o tempo é reiniciado para 8h40 da manhã, e o Prota está com uma faca na mão, na qual ele elimina a cobra que ia tentar morder ele, e ele diz em pensamento que o deixa ver que segredos estão escondidos ali. E o Prota pensa que Fang usou uma arma de eletrônios de alta frequência para os exames oral da terceira jovem senhora, e a frequência foi gradualmente aumentada com verificações contínuas, e ele pensa que o deixe ver se há outras pessoas com condições semelhantes às da terceira jovem, e então ele acha, e ele pensa que de fato há outros, e aproximadamente no mesmo período de tempo, e ela conduziu operações semelhantes em 5 outros indivíduos, e o Prota se pergunta se poderiam essas 5 pessoas ter a mesma doença que a terceira jovem, e o Prota pensa que precisa invadir o sistema do hospital para verificar, e o Prota se choca ao ver que tem 5 pessoas assim como a terceira jovem, e todas têm tumores intracranianos induzidos por radiação excessiva, e o Prota pensa que com esses danos, Fang realmente pode matar sem deixar rastro, e ele se pergunta quem é o verdadeiro alvo dela, e o Prota acha um documento, e ele se pergunta se Wang Xiaomei, e se limpeza e cuidados com os dentes, e o Prota pensa que espera, e que essa é a melhor amiga de Song, e o Prota se pergunta se poderia ser, e ele diz que o deixe verificar mais, e o Prota descobre que as famílias Wang e Fang eram vizinhas, e eram muito próximas, e o Wang até reconheceu Fang como sua madrinha, mas elas perderam contato após o divórcio de Fang, e elas se reconectaram quando Fang foi à universidade na capital, e Wang reclamava com sua madrinha que Song passou longas horas no estúdio de gravação praticando canto, e o relacionamento dela se tornou distante, e Fang, que inicialmente não se importou com isso, viu uma foto de Wang e Song, e pagou para construir um estúdio de gravação semelhante na casa de Wang, e Wang mandou uma mensagem para Fang, falando que com o estúdio de gravação, Song pode praticar canto na casa dela, e elas podem ser inseparáveis como antes, e ela diz que deve tudo ao amor da madrinha dela, e o Prota diz que, em outras palavras, Fang reconheceu Song como filha de Yurong, e com a configuração adequada, usando o estúdio de gravação de Wang, ela também poderia induir um tumor intracraniano em Song devido à radiação excessiva, e o Prota pensa que o deixe verificar os horários relevantes na última vez, e o Prota pensa que, como esperado, e Fang construiu o estúdio de gravação para Wang depois da terceira jovem, e as outras 5, e que para se vingar de Yurong e eliminar Song, ela nem poupou a afilhada, e o Prota pensa que agora ele só precisa esperar a mulher venenosa Fang voltar, e 2 minutos depois, o Prota dá um golpe em Fang, e ela, quase desmaiando, diz impossível, e pergunta se o Prota não foi mordido pela cobra, e o Prota diz que está com pressa, e não tem tempo para conversar, então meio dia depois, Song pergunta o que, e o que está acontecendo ali, e o Prota diz para Song praticar canto outro dia, e que o estúdio de gravação da amiga dela precisa ser desmontado imediatamente, e a amiga de Song diz que o Prota é muito dominador, e ela pergunta o porquê derrubar a casa dela, e que se o Prota não der uma explicação, elas não terminaram, e o Prota diz para ela mesmo ver, e que há uma arma de elétrons de alta frequência escondida nos alto-falantes, e o excesso de radiação eletromagnética naquele estúdio de gravação está matando ela, e o Prota diz que discutirão os detalhes mais tarde, e o Prota fala para elas duas para ir ao hospital para um exame de corpo completo imediatamente, e que não demore e que corram, e já na ambulância, o Prota pede para o médico o notificar assim que os resultados forem divulgados, e nessa hora,
hora, o Yurong chega e pergunta ao Prota o que está acontecendo, e depois do Prota explicar o experimento de Fang com a terceira jovem e outros, e a conspiração contra a Song usando a afilhada dela, Wang, Yurong diz que ela é pior que uma besta, e o Prota diz que a trouxe para Donghai, e como ela lida com Fang, vai depender dela. Então, em outro lugar, Yurong dá um tapa na cara de Fang, e diz que depois de todos esses anos, ela pensava que Fang tinha esquecido do passado, e ela diz que não esperava que Fang, e Fang pergunta se esquecido, e ela pergunta se Yurong ainda não está investigando meticulosamente pelas costas dela, e Yurong diz que a investigou. Só que antes que ela pudesse dizer a palavra doença, o Prota diz para Yurong que não há necessidade de perder palavras com ela, e o Prota em pensamento diz que isso começou com a doença da terceira senhora, e ele tropeçou nisso por acidente, e Fang diz que o vencedor se torna o rei, e o derrotado se torna fora da lei, e ela diz que já que caiu nas mãos de Yurong, ela não tem mais nada a dizer, mas é uma pena que ela não vai testemunhar o momento em que a filha dela foi enterrada, e Yurong diz que nunca entendeu o porquê ela a criança inexplicavelmente, e depois se divorciar, e nem do porquê que ela agora está machucando Song, e Yurong pergunta se fez algo para ela odiar tanto, e Fang diz que ela não precisa entender, e elas agora também não precisam, e que nessa vida é exatamente assim, e Yurong diz que isso mesmo, e que as causas e consequências não importam, e ela diz que ouse tocar em Song e ela deve estar totalmente preparada, e já no carro, o Prota dá um controle para Yurong, e ela clica nele, e nessa hora, um monte de cobras aparece no local em que Fang está, e já em casa, Yurong diz que a cabeça dela dói tanto, e que ela quer matar e matar muita gente, e ela diz que o Prota tem que encontrar um jeito dela parar, ou ela realmente vai perder o controle, e já na cama, o Prota diz que está tudo bem, e que ela pode o matar com a força que quiser, e que eles falarão sobre o resto mais tarde. Então depois de um tempo, o Prota pergunta se ela está se sentindo melhor, e ela diz que meio a meio, e que vai deixar o Prota dar um tempo, e ela diz que vai tomar um banho primeiro, e nessa hora, o celular do Prota começa a tocar, e o médico diz que o resultado dos testes saíram, e a condição de Song está relativamente melhor, e que o problema é com o Wang, e o Prota diz ok, e que entende, e que em seguida, o Prota manda ele seguir as instruções do médico para o tratamento, e o Prota em pensamento diz que costumava estar envolvido em manobras entre várias famílias, negligenciando a escuridão escondida nos corações das pessoas, e que coisas como a de Fang não pode acontecer novamente, e a pequena Alteza invade o computador do Prota, e diz para o Prota que Gu e Bao não conseguem lidar com as coisas lá, e que a segunda senhora Xiang está de volta, e ninguém pode controlá-la, e vários atores ficaram loucos por ela, e o drama não podem mais ser filmado, e no instante, o Prota liga para Mao, e ele diz que a liberação imobiliária anterior só terminou recentemente, e a base do filme começou a construir há alguns dias, mas houve incidentes estranhos contínuos nos últimos 2 dias, e quase para no trabalho, e ele se pergunta se o Prota não poderia ir e dar uma olhada, e o Prota fala para Mao que ele vai enviar uma instrução sobre a situação de Pingzhou mais tarde, e ele diz para Mao não se preocupar, e apenas seguir as instruções dele, e já para a pequena Alteza, ele fala que vai enviar um quadro, e pede para ela completar o que está inacabado, e o Prota passa um código para ela, e ele diz que pode ajudar o Prota com um código, mas ela não tem nenhuma ideia de onde conseguir aqueles itens que o Prota mencionou, e o Prota diz que se ela não sabe, é só ela perguntar a Gu e Bao, e que amanhã o Prota fala que está indo para Hong Kong, mas hoje ele precisa persuadir uma pessoa. Já em outro lugar, o Prota diz para o Huambing para ela ir provar a comida dele, e ela pergunta se o Prota a chamou só para um churrasco, e ela pergunta se o Prota não sabe o quão difícil é fazer aquele perfume da realeza, e ela fala que tem estado muito ocupado ultimamente, e o Prota diz que sabe, mas depois que o projeto do Oriente Médio ter sucesso, o Prota diz que o Urang se tornará ainda mais forte, e o Prota pergunta se ela não quer ficar atrás dela, ou quer, e ela diz que o Prota sempre a deixa com raiva enquanto ajuda aquela a ganhar bilhões, e o Prota beija no rosto dela, diz que ele ainda pode a dar ainda mais, e ela chama o Prota de cara mal, e ela manda o Prota esperar, e pergunta se ele está tentando a enganar de novo, e ela manda o Prota dizer o que ele quer dessa vez, e o Prota suspira, e diz que a querida dele é tão inteligente que ele não consegue resistir, e o Prota fala que tal eles dois, e ela fala para o Prota para eles irem lá, mas eles vão falar de negócio primeiro, e ela pergunta o que ele quer, e o Prota diz que a base do filme da nova filmagem do drama estão sendo o alvo malicioso da família Xiang, e ele não consegue fazer nenhum progresso em nenhuma das frentes, e que para resolver esse problema de uma vez por todas, o Prota diz que precisa que a segunda filha da família Xiang seja a esposa dele, e Huambing irritada pergunta se correr atrás de mulher não é a especialidade do Prota, e ela pergunta o que, e se o Prota não consegue lidar com Xiang, e se precisa da ajuda dela, e o Prota diz que ela entendeu mal, e que Xiang é um cavalo selvagem, ainda mais selvagem que o Urang, e que se não a domesticarem desde o início, o Prota fala
que Huan Bin enfrentará ainda mais problemas no futuro, e Huan Bin diz que não aguenta mais nenhuma incontrolável e que só de pensar a cabeça dela dói, e ela diz que tudo bem e que vai com o Prota para domar Xiang, mas agora ela diz que o Prota precisa aceitar a punição ou ela não vai conseguir deixar isso passar. E já no quarto ela fala para o Prota deixar dizer algo, e ela fala que não vai se mover 1 centímetro hoje, e ela pergunta se então se o Prota tem a habilidade de a fazer feliz, e o Prota diz para ela que ela só viu alguns dos truques dele, e ele diz para ela o deixar a mostrar, e ela já vermelha diz que o Prota está fazendo, e ela chama o Prota de cara mal. Depois de um tempo, o Huan Bin está com uma arma, e ela fala para Xiang que ela está causando problemas para o marido dela, e ela fala que o Prota pode tolerar, mas ela não, e Xiang fala que o mundo inteiro sabe que ela está causando problemas para o Prota ali há 2 dias, e ela pergunta a Huan Bin se ela ousa matar ela ali, e ela diz que isso é engraçado, e Huan Bin dá uma coronhada em Xiang, e enquanto ela cai, ela diz que Huan Bin realmente ousa, e ela acaba desmaiando ali no chão. E já na sala de armazenamento de adereços do porão, Baú pergunta ao Prota se ele realmente vai matar a segunda irmã, e ele pergunta se não tem outra forma, e o Prota diz que não pode filmar o novo drama dele, ou construir a base do filme, e o Prota diz que essa não é a primeira vez que ela faz isso com ele, e o Prota fala que se ele a deixar ir, ele pergunta quem sabe se haverá uma terceira ou quarta vez, e que os atrasos do projeto estão custando muito dinheiro, e o Prota pergunta se ele pode calcular o prejuízo, e Baú pergunta e depois que o Prota eliminar, e ele questiona quanto à família Xiang, se eles vão deixar isso para lá, e o Prota fala que se fosse qualquer outra pessoa na família Xiang, ele se preocuparia, mas Xiang é especial, arrogante e independente, e ela está isolada na América do Norte há muito tempo, e mesmo quando causa problemas, ela está sozinha, e mesmo que tenha capangas, eles não são regulares, e em resumo, poucas pessoas interagem com ela, e enquanto isso, Xiang recobra a consciência, e ela em pensamento se pergunta se eles estão planejando a eliminar, e Baú pergunta e agora? E a pequena Alteza fala para ele olhar ali, e que aqueles são usados do scan facial de Xiang, e que encontrar alguém da altura semelhante e enviá-la para a Coreia do Sul para fazer uma cirurgia plástica para ficar parecida com ela não é difícil, e Huan Bin diz que com o modulador de voz integrado, eles podem fazê-lo soar como ela também, e finalmente fazer com que essa falsa Xiang retorne obedientemente à América do Norte, e o Prota diz para a pequena Alteza usar o modulador de voz e falar algo para Baú, e que eles vão ver se ele consegue dizer a diferença, e Huang usando o modulador de voz, ela diz meu pequeno Baú, e que ele parece mais másculo depois de alguns anos, e que nada mal, e ela diz uau, e que até o abdômen, e ela fala para ele puxar a camisa, e a deixar dar uma olhada, e Baú assustado diz caramba, e que esse tom é exatamente igual ao da segunda irmã, e Huan Bin diz que o corpo e a altura de He Xing são semelhantes aos de Xiang, e como ela não tem outra tarefa, ela pode interpretar a Xiang, e o Prota diz que é como esperar da Huan Bin dele, e que ela encontrou a melhor candidata imediatamente, e Xiang em pensamento diz que esse é um método inimaginável, e que se ela não tivesse ouvido, não acreditaria que eles tiveram imaginado isso, e Huan Bin fala que já que tudo está arranjado, ela fala que vai começar, e nessa hora, Xiang abre os olhos, e ela em pensamento fala Huan Bin, e ela já se levanta e saca uma lâmina, e ela rapidamente ataca o Huan Bin no pescoço, e tanto Baú, Huang e o Prota se chocam, e Xiang diz que o Prota, e ela rapidamente perfura o Prota, e ele grita, e Xiang após isso, diz a Baú que eles queriam a matar primeiro, e agora que eles estão mortos, ela pergunta e quanto a ele, e se ele ainda vai ajudá-los, e Baú fica em choque com tudo isso, e nessa hora o Prota se levanta, e diz que a ação decisiva, e linhas impressionantes, e aqueles olhos, e o Prota agradece novamente pela orientação de atuação, e Xiang pergunta se estava filmando, e se eles não estavam realmente tentando a matar, e ela enquanto olha para Huan Bin, ela pergunta se ela não estava morta, e ela questiona a sensação que ela teve agora, e o porquê que parecia tão real, e Huang diz que claro, e que era só filmagem, e ela fala que controlar as cenas internas com um único programa é fácil, e além disso, quando alguém está totalmente imerso e focado em um ponto, ele não consegue se lembrar claramente da sensação de outros pontos, e Xiang diz que certo, e que a sensação de cortar a garganta de Huan Bin pode ter sido uma ilusão, mas ela pergunta e quanto ao Prota, e ela pergunta se ela também está enganada sobre o estômago do Prota ser perfurado, e o Prota mostra para ela as bolsas de sangue falso, e o Prota diz que na filmagem nem todas as etapas requerem alta tecnologia, e que adesivo mágico modificado podem ter efeitos igualmente surpreendentes, e Xiang em pensamento diz que esse homem, e que ele a enganou de novo, e o Prota pensa que o corpo dela está se contorcendo de novo, e isso significa que o tempo acabou, e ele pensa que esse é um segredo que ele aprendeu nos 1000 anos de reencarnação, e depois de perder para a mesma pessoa 2 vezes, o orgulho dela varia muito, e nesse ponto, flertando com ela se torna
normal, de dificuldade extremamente difícil. E o Prota fala para Xiang que se Huan Bing ele observar corretamente, ele fala que ela está se contorcendo de novo. E o Prota pergunta se é como da última vez, e se ela precisa trocar as calças. E Xiang diz que ótimo, e fala que o Prota é bom nisso, mas ela questiona sobre Ping Zou, e ela pergunta se o Prota consegue lidar com isso tão facilmente. E o Prota dá uma risada e questiona Ping Zou, e ele fala que isso é muito mais fácil do que jogar com ela em Hong Kong. E Xiang em pensamento se pergunta se de repente se tocando, e ela pensa que esse cara. Então 3 dias atrás, pela manhã, um grande número de corvos se reuniu de repente sobre o canteiro de obras da cidade do cinema em Ping Zou, quebrando o vidro do prédio de escritórios e deixando esterco por todo lugar, e esse incidente foi apelidado de estrada de merda, um trocadilho com a estrada morta, e foi notícia local. E coincidentemente naquela tarde, o mestre Feng Shui chegou ao local e declarou que uma casa com cume muito alto dá azar, e um infortúnio inabitável surge perto de Torres Altas, e a área estava experimentando infelicidade contínua, e foi dito que era amaldiçoado por espíritos ressentidos, e ficar lá teria mais calamidade. E no dia seguinte, 8 trabalhadores desapareceram misteriosamente do canteiro de obras, e um trabalhador foi levado à loucura e ficou resmungando que ficar aqui trará calamidades, o que fez desencadear pânico generalizado entre os trabalhadores restantes, e Mao tentou acalmar a todos, mas não teve efeito, e como resultado, ontem muitos trabalhadores à beira de um ataque mental demitiram-se em massa para salvar suas vidas, fazendo com que o canteiro de obras fosse completamente parado. E o Prota pergunta se ele está certo, e ela fala para ele suporem que tudo que o Prota disse está correto, e ela pergunta o que vem a seguir, e o Prota diz que ela queria que ele não conseguisse administrar tanto Ping Zou quanto Xiang Jian, e o Prota fala que infelizmente, embora a estratégia dela tenha sido inteligente, o Prota diz que ela negligenciou o mais importante, e ela pergunta o que ela esqueceu, e o Prota diz que o movimento inicial dela, criando a Estrada da Morte, envolveu o cachorrinho dela, Zhang Yuan, o chamado especialista internacional em pássaros, estabelecendo vários mecanismos para atrair corvos para o local, e o segundo movimento dela foi fazer Zhang Yuan subornar o mestre de Feng, e agora o terceiro movimento crucial, os 2 trabalhadores desaparecidos, e o Prota pergunta se eles estão mortos ou estão escondidos em algum lugar, e se caso eles estão escondidos, o Prota pergunta aonde, e que isso é algo que Mao não conseguiu descobrir, e Huan Bing diz ao Prota para parar de atrasar, e ela pergunta qual é o problema, e Xiang pergunta se o Prota resolveu, e o Prota fala para ela não ter pressa, e o deixar fazer uma ligação, e então o Prota liga para Mao e pergunta se está tudo certo, e o Prota fala do endereço que ele enviou para Mao, e Mao diz que eles o encontraram, e que os 8 trabalhadores foram encontrados jogando Mahjong em uma vila, e Mao fala que eles disseram que alguém os pagou para jogar, e que ganhando ou perdendo, eles receberiam de 6 a 700 mil, e um senhor pergunta se é o Prota no telefone, e ele pede para o deixar falar com o Prota, e o senhor bate no filho dele, e enquanto ele fala com o Prota, ele pede desculpa para o Prota pela inconveniência que o filho dele causou, e acabou atrasando o progresso da cidade do cinema, e ele fala que terá certeza de discipliná-lo bem, e que isso não acontecerá de novo, e ele diz que assegura isso, e o Prota fala para o secretário Zhang que não há necessidade de palavras tão pesadas, e o Prota fala para ele ir em frente, pois ele vai desligar agora, e Xiang fica em silêncio, e o Prota fala para ela que em uma sociedade legal, matar 8 pessoas aleatoriamente é muito arriscado, e quando ao esconderijo, usar a casa do principal oficial de Ping Zou, filho do secretário Zhang, foi um movimento brilhante, e o Prota diz que deve admitir, e fala que eles estavam bem escondidos, e o Prota fala que por falar em bonito, o método usado para conquistar o filho do secretário foi realmente impressionante, e que o filho do secretário está habituado à grande cena, e ficou encantado por Xiang, usando a conexão de Shang Yuan para que um belo treinador de pássaros realizasse atos sedutores, fazendo com que ele ajudasse a esconder os trabalhadores, e ao mesmo tempo em Ping Zou, o secretário Zhang chama o filho dele de estúpido, e diz para ele não se associar a esses estranhos que usam truques desleais no futuro, e ele diz para o Sr. Zhang que depois de tal incidente, ele acha que Ping Zou não vai mais recebê-lo, e ele pede para ele ir embora, e Mao em pensamento diz que causa tantos problemas para ele e para o Prota, e ele pensa que vai ter que ensinar eles uma boa lição, e então, mal eles sabiam que a surra que Zhang recebeu de Mao traria grandes problemas para o Prota mais tarde, mas isso é uma história para outra hora, e enquanto isso, o Prota fala para Xiang que ele a disse que a conhece melhor do que ela se conhece, e o Prota pergunta se certo, e ele diz que ganhou, e o Prota fala que agora ela está se
se sentindo confusa e o corpo dela está reagindo de forma complicada. E o Prota pergunta se ele está certo e o Prota fala que ela ficou incomodando pela emoção e que para ver se conseguia uma descarga de dopamina. E o Prota fala que ela deve ter a resposta agora. E o Prota pergunta se ela quer ir um passo além. E ela pergunta o que o Prota quer dizer. E o Prota fala para ela ser a mulher dele. E o Prota fala para eles irem brincar com algo ainda mais emocionante. E o Prota diz que como o que ela queria fazer, mas não conseguiu antes. E o Prota fala para eles tentar. E ela empurra o Prota e diz que ele é louco. E ela irritada se esbarra com Huambing. E Huambing se pergunta o que está acontecendo e se o Prota não deveria conquistá-la. E ela pensa que não parece. E Baozi o Prota que Xiang está ainda mais brava do que quando foi a última vez. E Huang pergunta se o tiro saiu pela culatra. E o Prota bate as palmas e diz para eles se dispersarem e irem trabalhar. E que ela não causará problemas por um tempo. E que a partir de amanhã é para eles acompanharem o progresso. Então naquela noite o Prota bate na porta e Xiang aparece ali e abre a porta. E ela diz ao Prota que talvez ela tenha bebido demais e é por isso. E o Prota a interrompe e a puxa para os braços. E ele fala que ela estava muito lúcida quando abriu a porta para ele. E o reconheceu e chamou ele pelo nome. E o Prota pergunta se ela não estava. E ela pergunta do que o Prota está falando. E ela fala que não consegue ouvir ele claramente. E ela pergunta como que o Prota encontrou ela ali. E ela diz que fez check-in anonimamente. E o Prota pergunta se então se ele não a conhece melhor do que ela se conhece. E ela respira fundo e começa a beijar o Prota. E o Prota em pensamento pensa que ele está beijando uma mulher que ele não perseguiu há 1 milênio de reencarnação. E ela se vira para a parede. E o Prota pensa que é realmente uma experiência única. E ele pega ela pelo quadril e eles começam a se divertir. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo. E se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo e se estiverem pelo celular, peço que usem o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.